E o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que vai falar alguma coisa também sobre o pessoal que caiu em exigência, que está sob análise. Né? É uma minoria barulhenta. Uns realmente têm razão, tá? Outros se equivocaram e outros não têm direito. Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, a matéria que você vai ver agora, ela sinceramente me deixou com gosto ruim na boca. Sabe quando você passa uma situação muito ruim e você fica com aquela coisa ruim dentro de você? Eu não acreditei no que eu vi. Quando a nossa querida inscrita me mandou a matéria, eu pensei que se tratava de uma fake news. Eu fui conferir em várias fontes e descobri que é verdade. O pior é que é verdade. Esse auxílio de esmola que o governo está dando às pessoas para elas não morrerem de fome, já que o próprio governo proibiu que elas possam trabalhar devido à pandemia, esse auxílio agora ele virou um empréstimo. Muitas pessoas terão que pagar esse valor de R$600 até 2021, meu caro irmão. Eu não sei como é que ainda tem pessoas que podem defender esse tipo de coisa. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, mas eu já quero dizer, família, que é um absurdo, porque só para você ter ideia, só para você ter uma noção do que é o Brasil, diante de tudo que está acontecendo, eles não cancelaram o fundão milionário eleitoral e ainda por cima se recusa a cobrar. Eu vou até mostrar para você, dá uma olhadinha aqui o valor que os bancos devem ao Brasil. Maiores bancos do país devem mais de 124 bilhões para a União. O governo se recusa a cobrar esse valor. Mais uma ajuda de R$600 para um povo que paga imposto desde que se entende por gente que seus pais, seus bisavós pagavam esse mesmo juro uma vez na vida, que precisaram que o governo as ajude, não permita que elas morram de fome. O governo simplesmente quer cobrar a elas esse valor. Em contrapartida, continua mantendo o fundão eleitoral, dinheiro dos cofres públicos para fazer campanhas milionárias para político, está mantido, e não cobra as dívidas dos bancos que ganham tanto dinheiro, emprestando dinheiro, movimentando o dinheiro das pessoas. Você vê, você pega R$100, você divide em 10 vezes, você paga 200, 250. Aí não, mas o juro é de 1% ao mês. Aí, mas tem a taxa disso, daquilo. É uma picaretagem no Brasil, meus irmãos, que é de dar nojo. É indignante isso. Ainda dizem que não é agiotagem, mas você sabe que é. A lei não permite que se crie juro grande em cima de um valor que você pega emprestado nessas instituições, mas abre brechas para que se crie várias taxas disso, daquilo, inadimplência, não sei o que. Então, meu caro irmão, eu vou ler essa matéria para vocês, mas saibam que o sentimento que já fica de imediato é de indignação. Eu quero ler os detalhes para você de fontes seguras. Eu pesquisei em várias fontes, deixei isso aqui bem claro, e são fatos. Esse auxílio emergencial muitas pessoas terão que pagar até 2021, mas preste atenção nos detalhes da matéria. Vamos lá. Quem recebeu R$600 pode ter que devolver em 2021 se tiver renda maior. A matéria é da UOL, de 27/5/2020, mas está em toda a internet. Tem várias fontes, já conferi isso aqui. Essa dica de vídeo foi nos enviada por Dinéia Ferreira. Desde já fica o nosso agradecimento em nome de toda a família Encarando. Uma alteração na lei que criou o auxílio emergencial de R$600 pode fazer com que o dinheiro seja apenas um empréstimo para os beneficiários que se recuperarem financeiramente ao longo do ano. Por conta de uma mudança feita pelo Senado e sancionada pelo presidente Bolsonaro sem partido, quem receber ao longo de 2020 mais do que o limite de isenção de imposto de renda terá que devolver integralmente em 2021 o auxílio que recebeu, inclusive o dos dependentes. As parcelas do auxílio não entram no cálculo da renda anual. Atualmente não paga o imposto de renda quem recebeu até R$ 28.559,70 no ano inteiro, com salários, aposentadorias ou aluguéis, por exemplo. Esse valor pode mudar para a declaração do ano que vem, e vale lembrar que ele não é atualizado desde 2015, então isso pode acontecer a qualquer momento. A lei que criou o auxílio emergencial, publicada em 2 de abril, incluiu qualquer um que tenha recebido mais que R$ 28.559,70 em 2018. Isso deixa de fora pessoas que tinham certa renda há 2 anos, mas que precisam da ajuda do governo na crise atual. Depois que a primeira parcela dos R$600 já estava sendo paga, Câmara e Senado aprovaram um projeto que acaba com esse critério.
Em compensação, foi adicionada a obrigação de devolver o auxílio se a pessoa terminar 2020 com a renda acima do limite da isenção do imposto de renda. Segundo o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, relator do texto final, havia um acordo com o governo para aprovar as duas alterações, que juntas formariam um critério mais justo para analisar quem tem direito às parcelas de 600 ou 1.200 para mulheres chefes de família. Mas, de acordo com o Senado, o governo descumpriu o combinado e aprovou apenas a parte que lhe interessava. Com o poder de veto, o presidente Bolsonaro manteve o critério que exclui pessoas por causa da renda de 2018. Ao mesmo tempo, sancionou a medida que exige a devolução do dinheiro para quem se recupera ao longo de 2020. Especialistas, inclusive, já criticam a devolução misturada no imposto de renda. Com a mudança na lei já sancionada, a pessoa que terminar o ano de 2020 com a renda superior ao limite da isenção, sem contar com a ajuda emergencial do governo, terá que pagar o imposto de renda, mais o valor total do auxílio que recebeu. As parcelas que os dependentes receberam, ou seja, outras pessoas da sua casa, sendo você o chefe, elas também precisarão ser devolvidas, se aquela família passou desse valor de 28 mil e pouco que a gente falou aqui. A Receita Federal afirmou que está em estudo como a medida será operacionalizada. Especialistas em direito tributário afirmam que o texto legal é ruim. Para o advogado Carlos Navarro, do escritório Galvão Vilano Navarro, o governo pode até cobrar imposto de renda sobre o auxílio emergencial, mas não pedir a devolução integral junto com a declaração anual do imposto de renda. Gabriel Quintanilha, professor da FGV Direito Rio, também critica a mudança na lei. Se houvesse atribulação pelo imposto de renda, eu entenderia, porque o auxílio entrega às pessoas um poder de compra. Agora, obriga a devolução desse valor na declaração do imposto de renda. É uma situação que soa absurda. Transforma o auxílio emergencial praticamente num empréstimo. De acordo com o senador Esperidião Amin, relator do projeto, foram técnicos da equipe econômica do governo que propuseram a redação do artigo que determinasse a devolução. O Planalto e o Ministério da Economia não comentaram o caso até esse momento. Então, meus caros irmãos, você vê os especialistas financeiros, economistas, o tempo todo falando que vamos demorar anos para se recuperar disso, né? E ele está falando ali das empresas. As empresas vão demorar anos ali para se recuperar, a economia vai caminhar em passos pequenininhos. Isso as empresas. Agora imagine as pessoas, sabe, o seu Joaquim, a dona Maria, eu, você, nós que estamos com as nossas dívidas todas atrasadas, que dizemos aos cobradores, olha, eu não estou podendo abrir meu negócio, não estou podendo trabalhar, assim que a economia voltar, pode ir juntando aí que eu vou pagar você, nem que seja parcelado, mas eu pago a você. Essa é a situação de 99% dos brasileiros hoje. 99% do Brasil está assim. E o governo sabe disso. A última coisa que ele deveria fazer era cobrar essa ajuda de fome que ele deu. Porque ele sabe que a maioria dos cidadãos que receberam esse dinheiro estão atolados até o pescoço de dívida. Esse era o momento de um governo preocupado com o povo fazer o contrário. Criar formas de as pessoas financiarem as suas próprias dívidas que elas acumularam por incompetência do próprio governo, que não fez o seu devido trabalho, de fechar as fronteiras na hora que deveria, de cancelar o carnaval. Eu não quero saber se foi culpa do governo federal ou se foi dos governadores. Eu não me interessa por isso, porque para mim eles são tudo a mesma coisa. Tá certo? Quem briga por político ainda é quem não está desperto, porque uma pessoa desperta ela não briga porque sabe que todos fazem parte do mesmo sistema, estão em prol da mesma causa. Então, por culpa da incompetência do governo, que poderia ter diminuído isso e muito, não adianta nem comparar. Ah, mas você está comparando com países de primeiro mundo. Não, você vê que a Argentina fez um trabalho muito mais eficaz do que o governo brasileiro, sendo um país com muito mais dificuldades nesse momento do que o Brasil, uma economia muito mais fragilizada. E os nossos irmãos nem desvalorizaram tanto a moeda deles como nós fizemos, 44%, e nem tiveram um número tão grande de contaminação. Então, só por aí você já tem ideia do que é que a gente está falando. E aí, as pessoas que foram vítimas disso, o cidadão que paga seus impostos, que já é explorado como nenhum outro cidadão no mundo, esse é o país que mais se paga imposto no mundo, ele é privado de poder trabalhar, e aí, de repente, o governo, em vez de ajudá-lo a se recuperar, a pagar suas dívidas, ele coloca mais uma dívida nas costas dele. O dinheiro que ele usou para comprar o pão, alimentos, porque R$600 não dá nem para isso. Se tiver uma família com 4 pessoas dentro de casa, R$600 você sabe que não dá
A não ser que compre só feijão e farinha. Tenha vivido só de feijão e farinha até passar o momento terrível que a gente enfrenta. Então, meus caros irmãos, como é que pode ter ainda idólatras pra aplaudir, pra chamar um cara desse de mito? Sabe, meus caros irmãos, pra ficar defendendo governadores, defendendo presidente? Que é isso, meus irmãos, que é isso? É por essas coisas que não há esperança desse sistema mudar de forma nenhuma. Porque as pessoas não cobram o que deveriam cobrar. Ao contrário, elas olham um dos lados e apoiam ou não. E muitas vezes elas nem olham o que esses lados estão propondo, simplesmente apoia ou não. Então você tem aí um governo que entra governo e aqueles... se fosse o PT teria sido melhor. Se fosse o PT também estaria endividando ainda mais o país. Essa dívida dos bancos já existe desde o governo PT, desde o governo FHC. É dívida antiga. Entra governo, sai governo, a dívida desses bancos para com o país só aumenta e eles não pagam. Não entra governo para cobrar isso deles. Não entra. E aí é o que a gente fala sempre. Você, meu cidadão, que está assistindo esse vídeo, você deu algum dinheiro para a campanha de algum político? Eu tenho certeza que você disse que não. Mas empresas como esses bancos financiaram a campanha de vários deputados. Até dos presidentes que já tivemos por aqui. Não vou ficar falando o nome de um nem outro, porque agora tudo é cadeia. Se eu não posso provar, eu não posso falar. Mas você sabe que sim. Então como é que eles podem criar leis contra aqueles que são os seus verdadeiros patrões? Porque embora o povo brasileiro pague, como você sabe, esse fundão eleitoral é tirado dos cofres públicos, a gente já paga a campanha desses caras. Eles querem saber aquelas doações pessoais, entende? Aquela que vai diretamente para a conta deles. É isso que interessa para eles. E eles vão trabalhar para esse pessoal. A fortuna que eles tiram dos cofres públicos, eles acham que a gente tem a obrigação de dar e pronto, e ponto final. Nem sequer botar uma mão na cabeça e dizer, eu vou trabalhar pro meu povo que se ferra tanto para juntar esses impostos aí e pagar tudo certinho para que eu possa fazer minha campanha, né? Já vou receber esse fundão eleitoral milionário, que deveria ter sido cancelado já há muito tempo. Mas você sabe que o presidente é pró essas causas. Não tenha dúvida disso. Então, meu irmão, a única coisa que eu peço a você é que passe esse vídeo adiante, mostre isso pra mais uma pessoa, pra que ela entenda, meu caro irmão. Você viu o começo do vídeo, o cara fala pra você que não conseguiu, que é boa parte do povo. Eu boto aí no mínimo 45% das pessoas, isso eu tô falando eu, Davi, certo? Não é de fonte não. Mas pelo que eu vejo, as pessoas comentando, olha Davi, não consegui tirar meu auxílio. Pessoas inclusive da família, olha, não consegui tirar o auxílio. Maioria. E aí você vê o presidente, né, em vez de explicar essas pessoas de forma civilizada, de forma educada, por que elas não estão tirando, tentar arrumar uma solução para isso, não, ele chama de minorias. Minorias barulhentas, ou seja, chamou o povo de chato. Vocês são muito chato. O pessoal com a barriga roncando, sem ter nada dentro de casa, e o cara chama essas pessoas de barulhentas. O pessoal que caiu em exigência, que está sob análise, né? É uma minoria barulhenta. Eu queria que ele ficasse com fome para ele ver se é fácil ficar calado com a barriga roncando. Cara, eu vou ficar calado, família, porque senão eu perdo o canal. Você sabe que vários vídeos, inclusive quando a gente critica esse camarada, tá acontecendo coisas piores do que quando era na época do PT, sem dúvida nenhuma, família. O PT derrubou muitos vídeos do nosso canal, principalmente aqueles que a gente fazia dossiê, explicando a história dos caras. Esses vídeos saíram todos do ar. Mas o que está acontecendo com o Bolsonaro ainda é pior, família. Ainda é pior. Tem verdadeiros grupos que ficam denunciando em massa os vídeos para fazer o seu canal tomar strike, para fazer o seu canal cair. Não tá fácil mesmo. Fora a censura que o próprio sistema já está criando, nós ainda temos mais esse lado. Mas eu já prometi a vocês que esse canal é feito por vocês e para vocês. Você vê que a maioria dos nossos vídeos é todo de dicas de inscrito. O próprio raciocínio que a gente mostra aqui é baseado nos fatos e nos próprios comentários dos inscritos. Então, é um canal realmente feito por uma família, que é essa família encarando. E enquanto ela estiver de pé e doa quem doer, mesmo que eu perca o canal por causa disso, eu estarei aqui sempre falando a verdade. E dessa forma eu peço que você entre nessa luta, compartilhe a informação, porque a resposta para a sua pergunta, o que é que se pode fazer contra isso, é simplesmente informar as pessoas. Porque elas sabendo o que eu sei, o que você sabe agora, não tenha dúvida que esse sistema não poderia manipular elas como vem manipulando até agora. Então, meu caro irmão, faça parte da nossa causa, compartilhe a informação verdadeira e a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, que Deus tenha piedade do nosso povo e do mundo, e a gente volta amanhã se assim Ele permitir.
Um abraço e tamo junto.